Oi, gente, voltei e no vídeo de hoje já estou quase na 10ª tentativa para gravar este vídeo. O trânsito está impossível. Gente, o que eu faço? Vou ter que reconfigurar toda a estrutura da minha casa para um ambiente selado, vedado, acústico. Vou ter que botar um ar-condicionado. Bora lá, gente. Tenham paciência porque a minha já foi embora. Hoje nós vamos conversar sobre os 100 melhores livros de acordo com o jornal The New York Times. Os 100 melhores livros do século XXI, e o critério utilizado foi o seguinte: eles reservaram, reuniram cerca de 503 escritores de ficção, não ficção, poetas, críticos literários, amantes de livros, e cada um tinha que decidir, tinha que escolher qual era o melhor livro publicado em inglês a partir de janeiro do ano de 2000 e criar uma lista com os 100 melhores livros. Eu estou me utilizando para gravar esse vídeo o artigo da revista Bravo, que foi publicado no dia 18 de julho de 2024, direto da redação Bravo. Vou deixar esse link aqui embaixo para vocês, porque tá traduzido bonitinho. E pasmem, dessa lista de 100 livros, eu só li um livro que, revisitando hoje a história, eu digo para vocês, favorito 5 estrelas, que é O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Ele está na posição de número 12 da lista do The New York Times, né, jornal norte-americano. Eu vou deixar o link dessa resenha aqui embaixo para vocês irem lá conferir depois. Deixarei o meu link geral da Amazon, que é a forma mais objetiva. Se você quer me apoiar, quer me ajudar, o link geral da Amazon, você clica e compra qualquer coisa e apoia o canal. Se você quiser comprar o livro específico, clica no link do livro. Se você quer comprar outra coisa, clica no link geral. Que é o que você comprar, você não paga nada a mais e ainda me ajuda com uma comissão para o canal. Que aqui desde já o meu muito obrigada. Os livros que eu tiver aqui em casa, eu vou mostrar. Os que eu não tiver, eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Aí você já curte, comenta, compartilha, se inscreve. Enfim, deixei aquele super apoio pra gente bater aquela meta dos 2.000 inscritos. E fica aqui desde já o meu muito obrigada. Para gravar esse vídeo, gente, eu vou estabelecer hoje um critério. Eu não vou falar dos 100 livros, porque, primeiro, alguns livros não têm tradução ainda aqui no Brasil e alguns livros eu nunca tinha ouvido falar. Então hoje a gente vai conversar sobre os livros que eu quero ler e no próximo vídeo nós vamos conversar sobre os livros que estão na lista, mas eu não quero ler. E aí eu vou apresentar para vocês a posição de cada um desses livros na lista do The New York Times. Bora lá, gente, sem mais delongas. Posição número 9. Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Nós temos aqui uma ficção científica, uma personagem principal que trabalha numa espécie de internato que sugere o cuidado com os jovens que estão ali, na verdade, a preservação. Mas a Kat, que tem 31 anos e está prestes a encerrar a sua carreira de cuidadora, né? Apesar de jovem, ela está prestes a se aposentar. Ela vai fazer uma espécie de retrospectiva, vai começar a se lembrar de tudo que ela viveu, de tudo que ela viu. E no desenrolar da história, ela vai contar pra gente que, na verdade, ali naquele internato há uma história bem complicada. Porque os alunos, na verdade, tratam-se de clones que são produzidos com um único destino: serem peças de reposição. Eles vão ser produzidos, criados e cuidados até alcançar a idade adulta, e todos seguirão um único destino, sem escolha. Eles serão doadores de órgãos. Precisou de um órgão, é você, acabou. E a partir dessa temática inusitada, diga-se de passagem, né, porque um internato, ficção científica, clones, doação de órgãos, o Kazuo Ishiguro vai conversar com a gente sobre 2 temáticas, na minha opinião, bem interessantes, inclusive para esse Setembro Amarelo, que é a desilusão e a solidão humana.
O próximo da lista, né, desses livros que eu quero ler é o livro que está na posição número 10 do The New York Times. Salvo engano, né, quem conferiu aí, porque de repente passou despercebido para mim, acho que é o único livro cristão dessa lista, é uma ficção. Gilead, de Marilynne Robinson. Nós temos aqui na posição de número 10, essa ficção cristã. É um livro epistolar, onde a autora vai conversar com a gente sobre o amor incondicional à vida, mesmo em meio às dores. Olha o trânsito, né? Conversará conosco sobre a brevidade da vida humana, do ser humano, a limitação. É um livro epistolar com trocas de cartas entre jovens, idosos, pastores, né? Trata-se de um livro cristão. E ela vai tratar também sobre os temas universais acerca da resistência, força, luta, felicidade, perdão, entre outras temáticas. E eu fiquei muito curiosa com esse livro, com essa temática e tô de olho nele, gente. Me contem aí se vocês já leram alguns desses livros que eu vou citar aqui para vocês hoje. Na posição de número 13 do The New York Times, nós temos aqui A Estrada, de Cormac McCarthy. Nós temos uma espécie de ficção científica pós-apocalíptica e uma jornada de um pai e um filho. Eles precisam chegar a um destino. Então nós temos aqui miséria, devastação, destruição, onde está a natureza, onde estão os animais, não tem comida, não tem roupa. Aquela pegada mais ou menos ali do filme O Livro de Eli, quem já assistiu vai entender, é mais ou menos essa pegada desse livro. E esse pai precisará ajudar esse filho a concluir uma jornada, a chegar a um destino, e a gente não sabe se esse filho vai conseguir, se ele vai chegar bem, se ele não vai chegar bem, o que vai acontecer. Tem uma pegada aí, um pano de fundo cristão, tá? Pelo pouco que eu pesquisei nesse livro. E em cima dessa reviravolta toda aí da ficção científica pós-apocalíptica, a gente tem um relacionamento entre o pai e o filho, e eu fiquei curiosíssima. O próximo da lista está na posição de número 27 do The New York Times, da Chimamanda Ngozi, Americana. Nós temos aqui uma história de amor implacável ambientada entre a Nigéria, Inglaterra e Estados Unidos. Um pequeno calhamaço, gente, de 515 páginas. Nós temos um salto no tempo, porque eles estão no ano de 1990. Um casal que vive o primeiro amor. Nós temos a Nigéria no período militar. Nós temos jovens estudantes que se mudam para os Estados Unidos, que se destacam no mundo acadêmico. Nós temos a questão da discriminação racial, essas questões sociais. Nós temos um salto de 15 anos mais tarde. Nós temos o contexto aqui de uma personagem que é blogueira, a Chimamanda tratando sobre essas questões humanitárias, preconceito, racismo, discriminação, o papel da mulher na sociedade. Eu não sei nada sobre esse livro porque eu não li ainda, mas eu tenho vontade de ler, até porque se eu não tivesse vontade de ler, ele não estaria aqui na minha estante, não é verdade? É isso. O pouco que eu sei, que eu pesquisei da história, até mesmo para comprar o livro, foi isso. É uma autora que eu tenho outros 2 livros dela na estante, já comecei a ler um outro dela. Ela trata sempre dessas questões humanitárias, de racismo, preconceito, discriminação, o papel da mulher, questões raciais, questões políticas, enfim. Ela tem uma temática bem interessante e eu tenho muita vontade de ler. O próximo, na posição 72 do The New York Times, é um livro de uma autora que eu tenho aqui na estante, os outros livros dela, que é a Svetlana Alexievich, vencedora do Nobel de Literatura de 2015. O Fim do Homem Soviético, também um pequeno calhamaço, tá, gente, de 594 páginas. Então nós temos as questões políticas
da União Soviética, o governo do Gorbachev. Nós temos as questões do socialismo, e ela vai desenvolver essas conversas, conforme a gente já sabe, na cozinha da casa dessas pessoas, porque ela faz um trabalho de investigação jornalística, né? O jornalismo literário, de forma bem gentil, bem informal. Ela trabalha de uma forma bem sutil, porque ela está tratando de assuntos delicados. Então ela vai conversar com esses sobreviventes que participaram desses momentos difíceis. Aí nós teremos aqui funcionárias do Partido Comunista, ex-exilados, militantes, donas de casa, golpes, enfim, tudo que envolve essa questão da União Soviética, do governo Gorbachev, questões políticas, tudo dentro desse contexto. A Svetlana vai tratar para nós aqui nesse pequeno calhamaço. E é um livro que sim, em algum momento eu pretendo ler. Eu já li A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Top demais, apesar da temática pesada que ela aborda em todos os seus livros. Eu amei muito ler A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Tem resenha também, vou deixar aqui embaixo para vocês. E é um livro, assim... A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, por exemplo, é um livro que traz uma abordagem da Segunda Guerra Mundial diferente de tudo que eu já li até hoje, apesar do tema recorrente, porque a autora ela tem um feeling, ela segue um fio da meada muito específico para conduzir a sua narrativa. O próximo livro que eu separei aqui, dos livros que eu quero ler, está na posição de número 79. Esse eu não tenho, vou deixar a capinha aqui para vocês. O Manual da Faxineira, da Lúcia Berlin. Ela é um livro, tá, gente, de contos, de pequenas contos ou crônicas, mas ela coloca ali, enxerta ali nas histórias veias autobiográficas. Então ela já tinha, aos 32 anos de idade, ela já tinha passado por diversos empregos, tido diversas experiências, passado por diversos países. Ela já tinha trabalhado como faxineira, professora, enfermeira, já havia lutado contra o alcoolismo, passado pelo processo de criar os filhos sozinha, ser mãe solo. Então ela vai enxertar nessas histórias todos esses detalhes do seu repertório pessoal. E é um livro que gera muita identificação, porque apesar de ser uma mulher, uma única mulher, né, um único ser humano, ela viveu muita coisa. Então você acaba se identificando com ela, ou com pessoas que ela conheceu, ou com episódios de sua própria vida, coisas que ela viveu, situações que ela experimentou, enfim. E é um livro que me deixou muito curiosa. É um calhamaço também, tá, gente? São 536 páginas, mas é um livro que eu já havia ouvido falar dele há muito tempo, e eu estava na dúvida se gostaria de ler ou não. E a lista do The New York Times me fez decidir. E tá aí um livro que eu quero ler, sim. E o último livro dessa lista de livros que eu separei, né, livros que estão na lista do The New York Times e eu quero ler, eu também não tenho aqui, é um livro famosíssimo, um livro bem cotado, tá, gente? Eu só ouvi até agora muitos elogios. Todas as pessoas que já leram esse livro gostam muito. Faz parte de uma trilogia, mas só ele entrou para essa lista. É A Marca Humana, de Philip Roth. É um livro de 456 páginas. E nós temos aqui a história de um professor que trabalha numa universidade e aos 70 anos se vê obrigado a pedir exoneração e se afastar do meio acadêmico, porque ele está sofrendo uma acusação de racismo. E o autor, né, o Philip Roth, vai se embrenhar a partir desse mundo acadêmico, desse professor, da acusação de racismo, e logo em seguida, esse professor que está sendo acusado, ele começa a se relacionar com uma mulher bem mais jovem que ele,
e surgirá também a acusação de abuso, né? As pessoas estão vendo ali tudo que está acontecendo e estão achando que ele está manipulando essa moça que é bem mais jovem, está se aproveitando da diferença social entre eles para obrigá-la a alguma coisa, para manipulá-la, né? A gente está falando de abuso. E os inúmeros comentários que eu vejo sobre essa história, gente, é que é um livro interessantíssimo. Eu, sinceramente, já tinha ouvido falar desse livro, tinha esquecido. Ele me veio à memória novamente, eu dei uma pesquisada. E sim, gente, é um livro que eu tenho vontade de ler. E, pasmem, os livros que eu não quero ler, a lista é bem maior. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. Bom, gente, é isso por hoje, é só. Me contem aqui nos comentários quais são os livros dessa lista do The New York Times que vocês querem ler. E no próximo vídeo a gente conversa sobre a lista dos livros que nós não queremos ler. Por hoje é só. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E viva a vida!